Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Mais uma vez estamos aqui para um episódio inédito do Além das Águas, esse canal do YouTube que traz as personalidades, pessoas que fizeram parte da história de Olímpia e tem aqui algo relevante para contar e deixar esse registro. Hoje estou recebendo aqui comigo uma pessoa, uma mulher, né? Uma mulher negra que é um exemplo e um orgulho tanto por ela, pela história dela e pela família, que representa, está dentro da história de Olímpia, vencedora, batalhadora, né, uma pessoa que rompeu todas as barreiras, né, de preconceito e contra a mulher, contra a sua cor, e ela pode contar isso com bastante excelência, que é a Edna Marques. Um prazer estar recebendo você aqui, Edna. Tudo jóia? Tudo jóia, bom dia. Olá, pessoal, muito bom dia também. Muito obrigada pelo convite de participar do Além das Águas, né? E de estar aqui para poder falar um pouco da minha história, dessa trajetória de vida. Muito legal, eu que fico agradecido. E nós estamos aproveitando esse programa aqui, ele vai ao ar nesta semana, que a gente comemora no dia 20, né, que passou, Dia da Consciência Negra. A Edna também faz parte dessa frente aí que comemora essa data também aqui em Olímpia, com vários atos, vários eventos. Participou recentemente de uma homenagem. Então a gente achou oportuno trazer ela nessa data e ela poder falar um pouco também disso aí, de um assunto que está tão em evidência hoje em dia e faz parte do nosso cotidiano aí. Então a Edna tem muita história para contar, né, Edna? Vamos lá, né? Falar um pouco Uma da nossa pessoa com história. uma história, uma família grande e a família inserida nessa contexto de Olímpia, através da cultura, através da arte. Ela que é assistente social por formação, é advogada e atualmente vereadora da nossa cidade. Isso aí. Que currículo, hein? Parabéns, Edna, parabéns. Conseguimos, né, lutar e vencer as barreiras, né? Não é fácil, né? Não foi fácil, uma trajetória bem difícil, né, de ser percorrida, mas que não é impossível, né? Que também está disposto e disponível para outras pessoas também, né, que queiram também percorrer aí uma carreira, né, de Verdade. sucesso. No mundo de hoje, claro que esse assunto está cada vez mais em evidência, lutando até através dos direitos, né, da oportunidade para todas as pessoas. Mas assim, você vem de uma época que isso era muito distante, né? E isso tinha que ser muito mais lutado, muito mais disputado para alcançar o que você, né, conseguiu na tua carreira, na tua história. Isso é verdade, Rodrigo. Eu fiz 2 faculdades. A minha primeira faculdade é a Faculdade de Serviço Social. Eu brinco que eu sou histórico da faculdade, porque eu sou da primeira turma de Serviço Social da Unilago, São José do Rio Preto. Ah, Era legal. uma faculdade que eu tinha muita vontade de fazer, mas era um curso que só tinha período integral e longe de Olímpia, né? Eu já era casada, já tinha filhos, então dificilmente eu ia conseguir fazer uma faculdade diurna em período integral e principalmente paga. E quando surgiu, né, a oportunidade de ver o serviço social em São José do Rio Preto, eu abracei, né, mesmo sabendo de todas as dificuldades financeiras pela qual eu ia passar para concluir um curso de 4 anos, né, de uma faculdade. Eu já estava, né, inserida já na prefeitura, eu já trabalhava na creche. Mas eu abracei, prestei vestibular, né? Naquela época ainda a gente prestava vestibular, passava, Uhum. e eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite, então era uma correria, né? Então sair do E ainda serviço, tinha filho né, para com filhos e cuidar. chegar, né, chegar em casa, fazer janta, correr. Então o meu horário de descanso era aquele horário das 6 às 6h45, que era o percurso do ônibus até chegar em Nossa. São José do Rio Preto. Então era o horário que, né, a gente corria para pegar o ônibus, aí você sentava no ônibus e descansava um pouco. Mas foram 4 anos assim de muita luta, né? Mas era uma faculdade que eu queria muito, porque Você já trabalhava já nessa área, trabalhava, eu na já estava prefeitura? na prefeitura, na creche, e quando eu entrei na faculdade, eu já estava na antiga FOSAC, né? Certo. Que antes de ser uma Secretaria da Assistência Social, nós tínhamos a FOSAC, que era a Fundação Olimpiense de Serviços Assistenciais e Comunitários, que foi fundado pela dona Zuleika Zangirolami. E eu fui para a fundação e já estava encantada com o trabalho das assistentes sociais que tinham na época, que era a Maria do Carmo, a Cristina Kiel, a Rosângela, a Rosana, né, Rossi. Então eram poucas na época.
E eu quis fazer, né? Então, eu fui para a faculdade com todas as dificuldades, fiz. E, graças a Deus, eu terminei a faculdade, né? E no mesmo ano teve concurso, e eu passei no concurso. Ah, E que eu passei no joia. concurso, já ingressei e nunca mais saí. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente social em vários lugares, não só na prefeitura. Então, eu trabalhei na prefeitura, trabalhei também em Severínia, na prefeitura de Severínia, trabalhei no abrigo de Severínia, no abrigo de Guaraci e por muito tempo na Guarda Mirim. Então, assim, eu tive uma experiência muito boa e uma trajetória muito boa, né, como assistente social. Foi onde eu conheci várias famílias de Olímpia. Então, a gente conhecia assim, nome, sobrenome, filho, sabia onde morava. Então, foi um período muito rico que eu consegui conquistar amizades, consegui me tornar conhecida na cidade, né, pelo meu Sim. trabalho. Né? Era conhecida pelos adolescentes por conta da Guarda Mirim, por conta dos projetos sociais. Era conhecida pelos adultos por conta dos programas, né, das visitas sociais. E, com isso, eu consegui, né, graças a Deus, deslanchar uma carreira. Fiquei na assistência social por 34 anos. Né? Eu ainda não era assistente social, mas eu consegui ficar lá 34 anos. Nossa, Então, é uma vida. construí uma carreira Viu dentro da pessoas entrando, assistência. saindo e às vezes até se tornando um profissional que a gente conhece da rua e que passou por Isso. lá. Principalmente, né, dos projetos sociais, né, a antiga ABB, comunidade, o Sou da Paz, que foi um projeto que a gente desenvolveu na época, né, junto com outros profissionais, que eram em relação àquelas gangues que nós tivemos um período daquela rivalidade dos adolescentes entre bairro São José e Santa Ifigênia, que os adolescentes se encontravam ali por perto da rodoviária e sempre saía briga. Então, assim, vários profissionais, né, que lutaram naquela época para que extinguisse, né, essa rivalidade. Então, Certo. foram grandes trabalhos. E daí veio depois a Guarda Mirim, onde eu tive muito contato com adolescentes. Eu fazia toda a preparação junto com outros profissionais e depois o encaminhamento para o mercado de trabalho. Então, hoje eu encontro pais de famílias, né, que É, passaram por mim e imagino. sempre me cobram. Nossa, mas a Guarda Mirim era um projeto tão, né, importante. E é um projeto que eu ainda tenho, né, como meta de vida, embora toda a legislação está mudada hoje, a gente não consegue mais fazer daquela forma, mas era um projeto muito fantástico. Né? Então, assim, eu tive contato com muitos jovens. Então, assim, conseguimos recuperar muitos jovens que não teriam outra oportunidade se não fosse através, né, do encaminhamento para o mercado de trabalho. Né? Nós lá na empresa, na Bambi, nós tivemos Isso, vários que que participaram da participa. Guarda Mirim, uns que ficaram por muito tempo, trabalharam, depois foram seguir outro caminho, mas que realmente foi salvo, foi encaminhado por esse projeto que é fantástico e eu acredito que realmente merece uma atenção Merece uma especial. atenção. E era, assim, era a única oportunidade, às vezes, que o jovem teria, que o adolescente teria de se inserir na sociedade. Né? A gente sabe que a família de baixa renda ela tem muitas barreiras, né, para chegar. Até mesmo o acesso à informação, né? De saber o que ela pode, o que ela não pode. Então, o nosso papel ali, enquanto assistente social, era de abrir essas portas, né? De colocar o menino ou a menina naquele local onde ela não chegaria se ela não tivesse Sim, ali uma facilitar, oportunidade. né? Era de facilitar esse acesso. Então, nós conseguíamos fazer esse trabalho. E também acabei ficando conhecida das empresas, né? Porque Porque a é o gente contato com a fazia esse empresa. contato com as empresas. Então, foi a oportunidade que eu tive de me tornar conhecida através do meu trabalho aqui na Muito cidade. legal, parabéns mesmo. Obrigada. E assim, falando disso, falando das crianças mais carentes, da assistência, fazendo um paralelo com a tua história, com a tua família. Tua família, até quero que você fale, né? É uma família de muitos irmãos, né? Que são muitos conhecidos aqui dentro de Olímpia, pelos feitos que cada um tiveram, né? E eu queria assim saber um pouquinho da história da família, mas também fazer um paralelo. Por que essa família se diferenciou tanto de outras famílias que não tiveram oportunidade? O Rodrigo, que acontece com a família Marques, que tem músico, tem advogado, tem, enfim, tem caminhoneiro, tem de tudo. compositor. Compositor. Olha, minha família, nós chegamos em Olímpia por volta mais ou menos de 66, né? Porque eu cheguei em Olímpia com 9 anos, 8 para 9 anos. Eu sou de 57. Então, meus irmãos, nós nasci, os meus irmãos mais velhos que eu, né? Nós não tínhamos nascido em Olímpia. E do Toninho, né, que era o boy, para cá, Tony que Boy. nasceram em Olímpia. Né? Minha mãe já chegou grávida, já quase nos dias de dar à luz. E meu pai era funcionário da estrada da Ferrovia Paulista.
né? Por isso que ele veio para ali. Isso. Então, assim, a ferrovia, ela transferia o funcionário, né? Era prática da Companhia Paulista da Companhia Paulista da Estrada de Ferro, de transferir os funcionários. E nós fomos meu pai foi transferido para a Olímpia e nós não sabíamos nem onde ficava a Olímpia. A gente nunca tinha nem passado por essa história, por essa cidade. Nós morávamos em Pradópolis, que fica ali próximo de Jabuticabal, perto de Ribeirão, né? E nós viemos de Pradópolis. E Pradópolis era uma cidade muito pequenininha, né? E nós morávamos perto da linha de trem, não no bairro, né? Tem o bairro onde moram os funcionários da usina, mas nós morávamos próximo à estrada de ferro. Então, era só a nossa casa, a casa dos funcionários da ferrovia. Então, a gente não tinha nem esse muito contato, né, com o mundo. Era muito menor, cidade era pequena. Bem pequenininha. E nós chegamos em Olímpia. Inicialmente, nós fomos morar na Vila São José, porque a companhia também fornecia casa para os funcionários, né? Mas a casa que a gente ia morar, o funcionário também tinha sido transferido, mas ele ainda não tinha se mudado. Então, nós ficamos por uns 4 meses, ainda uns 5 meses, morando ainda na Vila São José, até desocupar a nossa casa para a gente mudar. E assim, meu pai chegou com aquela penca de filhos, todos pequenos, né? Quantos irmãos? Nós éramos, na época, em 9 já, né? Porque depois nasceram os outros 3 aqui em Olímpia, né? Então, são 12 no total. Nós 12 no total. Então, nós chegamos aqui com aqueles, né? Com as crianças todas e já inserido num contexto muito maior, né? Que tinham vindo de uma cidadezinha pequena, né? E buscando... E sua mãe trabalhava? Minha mãe era... Ou cuidava dos só filhos? Cuidava dos filhos. Minha mãe nunca trabalhou fora, né? Certo. E ali cuidando dos filhos. E só meu pai trabalhava na época. Então, assim, o engraçado naquela época que lá em Pradópolis não tinha serviço para os meus irmãos, porque só tinha estrada de ferro. Então, meu pai levava todos os meus irmãos para ir com ele para a estação. Meu pai ia cuidar da linha do trem, então ele levava os meninos, eram todos homens, né? Mulher só eu e depois a minha irmã. Então, todos eles iam com meu pai. Quando chegou em Olímpia, era novidade, naquela época, para nós era novidade, mas todos os meninos, numa certa idade, iam para roça, apanhar laranja, apanhar café, apanhar algodão. E meus irmãos foram, que para eles era, né? Era uma oportunidade de ganhar dinheiro, aquilo que a gente não tinha essa experiência ainda lá. Só que eu não podia, que meu pai não deixava que eu era menina. Então, eu nunca tive a experiência de ir para a roça. Entendi. Aquilo que meus irmãos faziam, que eu achava que era fantástico, né? Só que depois nós já mudamos para a casa da ferrovia, que fica ali onde hoje é a UPA, né? Certo. Antigamente tinha a máquina do Orlando Galete, que ficava de frente. Depois foi o pátio da prefeitura. O pátio da prefeitura, né? Então, nós moramos por muitos anos ali, de frente da casa do Magali. O Magali era o nosso vizinho de frente ali, então a gente morava naquele espaço. E como que foi surgindo essa família, né, que hoje é conhecida? O meu pai já era músico. Meu pai tocava muito bem cavaquinho. A música, então, veio daí. Então, a música veio do meu pai tocava cavaquinho. Só que o meu pai escondia o cavaquinho, porque era assim, o instrumento era algo que você não podia mexer, porque, né, era muito difícil de comprar. Então, meu pai ia trabalhar, ele guardava o cavaquinho em cima do guarda-roupa, para ninguém mexer. Só que meu pai saía para trabalhar, é claro que meus irmãos iam mexer. Então, aquilo que meu pai tocava, quando ele estava em casa, meus irmãos ouviam. Certo. E quando meu pai ia trabalhar, eles tentavam reproduzir aquele som que o meu pai tocava. E foi assim que todos meus irmãos aprenderam a tocar, escondido do meu pai, autodidata. E aí, um dia, meu pai chegou e começou a perceber que eles já estavam tocando. Aí, meu pai parou de esconder, aí todo mundo tocou. Então, na minha casa, todos eles começaram a tocar cavaquinho. Certo. Depois que eles foram tocando outros instrumentos, né? Mas teu pai, ele tocava também em algum conjunto, alguma coisa fora do trabalho? Ou era hobby era só mesmo? hobby mesmo. Ele tocava, né, por ali. Em reuniões? Em reunião da família, alguma coisa assim. E depois, né, nessa época, quando a gente já estava em Olímpia, a minha família se converteu ao evangelho. Então, meu pai foi para a igreja evangélica, para a Assembleia de Deus, ali na Vila Rodrigues. E aí, meu pai era um músico da igreja. Sim. Então, meu pai tocava na igreja. Todos nós íamos para a igreja com meu pai. E meus irmãos continuaram tocando e se aperfeiçoando, mas todos começaram se aprendendo sozinho, né? Certo. E aí veio a veia artística. Então, o Vadão, que era pequeno ainda na época, mas era o mais espoleta ali da época, então ele fazia os teatros, né? Na época eram os cirquinhos, eles brincavam de cirquinho, faziam o circo lá em casa, e os ingressos eram palito de fósforo, né? Fazia isso criança. Criança, é uma brincadeira uma brincadeira deles ali de criança, e toda a criançada daquela região ali da estação, né, vinha para as brincadeiras. Então era o Vadão, o Decinho Pereira, o Neto Pereira, o Magali era menorzinho, o Boy, mas era toda aquela meninada que tinha por ali no entorno, ali do São Benedito, naquela área ali da estação, todo mundo vinha para assistir. E isso era uma coisa deles, eles era que inventavam então, a imaginação de criança.
eles faziam a história do cirquinho, Certo. né? E eu acredito que daí vem a música do Vadão, o Circo do Perereca, porque era bem assim a vivência dele, né? Uhum. E então, assim, começou essa veia artística como brincadeira, que depois ele levou, né, para as composições, né, para as histórias, para, Certo. né, para a arte, para o folclore. Então, e com isso foi tornando conhecido a família, né? Isso. O meu irmão mais velho, que tem o apelido de Barra Limpa, já tocava nos conjuntos, tocou muito tempo no Dante Pavese. Certo. Então, assim, Aí já fazia baile, aí já essas fazia coisas. baile. Então, foi tornando a família conhecida. Ele foi embora para São Paulo, mas os outros irmãos ficaram. Uhum. Então, a família foi se desenvolvendo essa veia artística, né? E ficando conhecida na cidade. Então, todos os meus irmãos tocavam. Depois, o Boca Nervosa, que foi para São Paulo, conseguiu, né, se destacar na música. O Vadão com as composições, Gravou né? disco, né? O Boca gravou disco, até hoje ainda vive da música. Vive da Então, música. o Vadão com as composições, os festivais que ele participou, o Boy com o folclore. Então, assim, a família foi crescendo em volta, né, Desse ambiente desse artístico. ambiente artístico, da música, da arte, né? E foi desenvolvendo. E também, né? Acredito que até um irmão foi inspirando o outro, Um né? foi inspirando o outro e foi inspirando as outras pessoas da família, porque daí eu tenho os outros sobrinhos que também, né, gostam de tocar, o meu filho também, né, que hoje já faleceu, que é o Peleleco, que sempre Que era um tocou, talento, né, que sempre teve uma talento para perda muito música, grande, né? porque Então, era um talento também então, que foi ficando muito grande. referência na música e inspirado pelos tios, né? Inspirado pelas pessoas mais velhas que já vinham trabalhando essa arte. E com isso fez com que a nossa família ficasse conhecida na cidade, né? Eu não desenvolvi esse talento para música. A minha irmã Edneia, sim, cantou muito tempo com o Sampaio, né? Hoje ela é ministra de louvor na igreja evangélica, mas ela por muito tempo tocou na banda do Sampaio. Então, que era o Sampaio, né, o Zezinho. Então, eles, por muito tempo, aquelas bandas de baile. Então, eles tocaram muito tempo, né? Então, a família toda se formou em volta aí da Da música. arte e da música. Não, que curioso, né? Bem legal a história aí que a gente conhece, até o Tony Boy trabalhou, tive casa noturna e eles tocavam todo final de semana, ele e o Austin E lá. Rochinho, E a gente criou um vínculo, porque foram vários anos, todo Aham. sábado eles iam tocar com a gente. Então, lógico, conheço todos os irmãos, né? Mas ali a gente criou uma amizade e realmente um talento que a gente admirava demais, né? Tem saudade demais. E assim, o Tony Boy, no folclore, ele era a referência, né, da música, né, junto com o Marcinho Diniz, Do junto conjunto com o Pedroso, aquela turma toda ali, a Dona Cidinha, né, então eles eram referência no folclore, então todo mundo, né, já sabia, conhecia, né, o Boy do folclore. Verdade. Depois o Vadão se inseriu no folclore também, então, né, a família foi ficando conhecida em torno disso. Muito bom, muito legal mesmo. E aí a gente começou a falar, né, dos irmãos e tal, e nesse período, né, que eles trabalharam, já foram logo cedo para trabalhar, o que você acha também que facilitou esse esse crescimento até como pessoa que você vê hoje lá na assistência social, depois que eu falei um paralelo, que é a diferença na vida das pessoas que realmente dá oportunidade. O que você acha? Olha, eu falo que toda a minha família é fruto de oportunidade. E todos nós somos fruto de oportunidade. Às vezes a oportunidade vai passar na nossa vida uma única vez, né? Assim foi comigo para estudar, né? Eu acredito que se eu não tivesse encarado naquela época uma faculdade, mesmo sabendo que eu não ia ter condições, né? Mas preferia entrar e ver como ver que que ia acontecer. E assim também foi no trabalho, né? Meus irmãos, as oportunidades que tiveram de trabalhar, das pessoas de ajudar, né? Meus irmãos os que foram para fora, que nem o Babá, que foi estudar fora, né? Teve uma oportunidade de fazer faculdade também, de estudar, de se formar. Então, as oportunidades que nós tivemos, né? Nós tivemos oportunidades e todas as oportunidades foram agarradas. E isso eu levei para a minha vida como profissional. Então, quando eu fui ser assistente social, quando eu consegui romper, né, com todo aquele período de 4 anos de estudo, depois passar num concurso e trabalhar, então, o que eu sempre fiz foi dar oportunidades, né, e ajudar com que as pessoas enxergassem a oportunidade que estava passando no momento. Às vezes você está ali tentando mostrar, a pessoa acha que não, isso é impossível, isso não é para mim. E quando ela entende que a oportunidade pode ser para ela sim, então ela se apropria, né, disso. E hoje, às vezes, as pessoas
cobram muito, né? Cobram do poder público, cobra da sociedade civil, mas as pessoas precisam se agarrar às oportunidades. Elas são escassas, né? Principalmente para as pessoas de baixa renda, né? Nós falamos da Semana da Consciência Negra, que você perguntou, para as pessoas negras, para as pessoas pretas, também são muitas dificuldades, mas que precisam ser agarradas, né? Todas as oportunidades que nós tivemos, nós nunca deixamos passar. Exato. Eu não deixei passar nenhuma das oportunidades que eu tive. Então, comecei trabalhando lá de empregada doméstica, e que isso não foi nem um demérito para a minha vida, e sim um crescimento. Sim. Hoje, muita coisa que eu vejo, que eu faço na minha casa, no meu dia a dia, foi o que eu aprendi, às vezes, na casa da minha patroa, coisas que eu não saberia fazer na minha casa. Então, talvez uma pessoa que tinha um nível cultural, financeiro até melhor, até nisso você soube olhar e aprender alguma coisa. E trazer para o teu dia a dia. E trazer para o meu dia a dia. Então, às vezes, algum serviço que, às vezes, na minha casa eu não teria nem o aparato para fazer, né? Você acaba aprendendo. Então, de tudo você tira uma lição, de tudo você tira uma oportunidade. E foi isso que eu sempre fiz na minha vida, né? E eu acredito que as pessoas precisam encarar e buscar, né? Na Guarda Mirim, quando eu fazia os encaminhamentos dos adolescentes, eu sempre frisava isso. Olha, às vezes você vai ter essa única oportunidade. Ah, mas eu não conheço o trabalho. É uma oportunidade para você vestir a camisa da empresa, uma oportunidade para você chegar primeiro, conhecer a empresa. O que é a empresa? E se você não valorizar aquilo ali, ninguém vai valorizar. Então, você não vai crescer dentro de uma empresa que você não valoriza. Você não vai crescer dentro de um serviço que você não gosta, né? Então, assim, eu sempre fui apaixonada pelo serviço social, mesmo com todas as dificuldades, né? Que as pessoas acham... que é muito desafiador, né? Porque pessoas que estão ali sem perspectiva, acham que está tudo perdido, porque vê o sofrimento do pai, que trabalha muito, da mãe, e aí acha que a história vai ser a mesma. Acho que vai só reproduzir, né, aquela história que ela sempre viveu. Então, e você trazer isso, né, nas reuniões, nas palestras, nas suas visitas, que existe oportunidade, né? É como você tentar encorajar uma pessoa mais velha a voltar a estudar. Então, a pessoa fala, não, imagina, eu não consigo mais, para quê? Ah, não, minha família ninguém estudou. Mas seja você o primeiro a romper, né? Seja o primeiro. Ah, mas meu pai não estudou, minha mãe não estudou. Tudo bem, né? Meu pai, na minha família, meu pai teve primário, olhe lá, né? Minha mãe nem o primário completo. Mas na minha família, quase todos os meus irmãos tiveram oportunidade de estudar. Alguns não quiseram. Alguns, né? Eu tenho meu irmão Edgar, que sempre foi motorista de caminhão, sempre foi caminhoneiro, viajou a vida toda. O Edivanildo, que sempre foi caminhoneiro, não quis estudar. O Eliseu, que sempre foi funcionário ali do Daemo. Tudo bem, eles não quiseram estudar, mas eles tiveram também a mesma oportunidade que nós tivemos. E sempre estudando em escola pública. Hoje que é respeitada e trabalha, né? Sempre ali na escola pública, né, estudando, às vezes até em condições precárias. Nossa família era muito pobre, às vezes não tinha condição de comprar um material, de comprar alguma coisa, né, melhor. Então, eu lembro que na época de escola, a gente tinha sonho de ter uma coleção, né, de dicionários, né? Que hoje ninguém nem fala nisso, né? Mas tinham aqueles dicionários que passavam vendendo nas escolas e eram sonhos, enciclopédias, né? A gente tinha um sonho de comprar aquilo que nunca compramos, mas nem por isso deixamos de estudar, né? Nem por isso deixamos de aproveitar as oportunidades, né? E na assistência social, isso às vezes, o profissional tem que estar ali todos os dias, né, fomentando na vida daquela família, principalmente no trabalho de fortalecimento de vínculo, que aquela família tem condições, ela precisa aproveitar as oportunidades. E hoje isso em Olímpia é muito claro, né? Eu vejo assim, o crescimento que a cidade tem hoje. Eu não estou mais como assistente social, porque eu estou aposentada, mas eu continuo auxiliando lá na Secretaria da Assistência Social. Eu auxilio a Cristina nas palestras. Essa semana eu fiz todas as palestras do CRAS, né, do fortalecimento de vínculo. Então, a gente fala muito isso para as pessoas. Olímpia hoje tem trabalhos que há 10, 20 anos atrás não tinham, né? Então, principalmente para as mulheres, né, camareira, serviços que não existiam. Então, hoje, as oportunidades precisam ser agarradas, né? Elas precisam... Concordo 100%. E Olímpia é um polo de oportunidade, diferente de outras épocas mais difíceis que, como você mesmo contou, tinha que ir apanhar laranja, tinha que apanhar café. Essa era a oportunidade. Essa era a oportunidade hoje que o dá para se especializar, é lógico, precisa aquele empurrão, precisa de conciliar emprego, renda com o tempo para estudar. É difícil isso, eu sei, para quem está numa classe mais desfavorecida, mas que isso orientado, que eu acho que talvez a assistência faz isso bem,
E também com a força de vontade de cada um, porque sem a força de vontade também. Hoje ainda estava ouvindo um podcast, eu ouço bastante, além de fazer aqui, eu ouço também, sempre aprende É alguma bem coisa. interessante, é. E falando disso, de ajudar as pessoas, você tem que ajudar quem quer ser ajudado também, E dando, porque dá oportunidade para que a pessoa agarre aquela oportunidade. Você não consegue colocar goela abaixo, né? Você isso. vai abrir os horizontes e mostrando, né? Eu costumo muito usar exemplos, né? Olha, pessoas que... E eu tenho visto isso muito crescente na cidade, né? Então, às vezes eu encontro pessoas, onde você está trabalhando? Estou em tal lugar. Ou então, quando você entra no estabelecimento, quando você entra em algum lugar, que você vê uma jovem ou uma jovem senhora que eram pessoas que eram atendidas lá na assistência que não tinha nenhuma perspectiva e que elas conseguiram romper com essa barreira, né, às vezes do preconceito, da baixa escolaridade, né, que é o que diferencia muito também, às vezes dificulta você ter uma oportunidade se você tem uma baixa escolaridade. Então, muitas pessoas foram fazer o supletivo, foram, né, buscar um pouco mais de conhecimento, fazer algum curso técnico, um curso mesmo de formação profissional, né? E hoje aproveita as oportunidades. Então, eu encontro muito. E eu acho que isso é o prazeroso da nossa profissão, né? De você ver o quanto as pessoas rompem, né? E muitas ainda precisam romper, mas muitas pessoas já conseguiram avançar aí Muito né, bom. na sua trajetória. E esse papel, essa ponte que a assistência faz, igual você falou da Guarda Municipal, Da é Guarda Mirim? essencial. Desculpa, da Guarda Mirim, que abre a porta, serve como uma ponte até o empresário, até a oportunidade, que às vezes as pessoas não têm, por falta de habilidade ou talvez até da formação. Falando ainda em Guarda-Mirim, não sei se isso é verdade ou confere a informação. A gente está falando antes aqui de começar. O teu pai tem alguma coisa a ver com a criação da Guarda-Mirim ou não? Tem. Até isso também eu falo que é o que me inspirou a ser assistente social. Como meu pai, quando a ferrovia fechou, né, ficou todo aquele espaço ocioso, né, que é onde hoje é a ECO, né, a Estação Cultural. E meu pai sempre foi assim, além do tempo dele, né? Ele não tinha tanta escolaridade, mas ele era uma pessoa muito culta. Ele lia muito. Tanto que nós aprendemos a ler jornal com meu pai. Então, meu pai saía Tá. de manhã, ele buscava o pão e um jornal. Então, a Folha de São Paulo, a gente lia todos os dias. Uma pessoa simples, mas Simples, tem esse simples. hábito. Mas ele tinha o hábito de comprar a Folha de São Paulo todo dia. Então, assim, às vezes, coisa que eu hoje nem tenho tanto hábito por conta da internet, a gente, né? Mas o meu pai lia a Folha de São Paulo todo dia. Então, nós íamos direto lá naquela parte dos quadrinhos. Mas o meu pai ia na parte das notícias. Então, e com isso, ele começou a ajudar alguns jovens, né, a encaminhar para o mercado de trabalho, mas sem ter nada formal. Uma coisa dele. É uma assim. coisa dele, uma coisa, né, pessoal dele. Começou a ajudar alguns jovens, né, ali para o encaminhamento do mercado de trabalho. Ele ia numa empresa, levava alguém, pedia um emprego para alguém. E como ele já era da Igreja da Assembleia de Deus, eles criaram uma associação, que era a AMAI, Associação Mútua Assistencial Evangélica. E com essa associação, eles criaram em Olímpia a primeira Guarda-Mirim, que funcionava ali na estação, que hoje tem homens, né, pessoas que, principalmente na minha campanha política, eu encontrei muitas pessoas, olha, eu fui guarda-mirim do teu pai, né? Que legal. E uma pessoa assim que foi guarda-mirim da época do meu pai, que sempre tem orgulho de me falar, é o Zezinho Ikegami. Ah, é? Então ele foi guarda-mirim naquela época. Então, outras pessoas também que passaram por ali. Que né? bacana. O Donizete, que era do Santander. Então, assim, várias pessoas que passaram pela Guarda-Mirim, mas era uma coisa assim mais rústica, não tinha assim tanto a metodologia, o rigor da burocracia. lei, Sei. né? Mas eles ficaram por um bom tempo, meu pai ali à Mas é frente uma da Guarda sementinha, Mirim, né? era uma sementinha. Então ali tinha, além da Guarda Mirim, o curso de corte e costura, Aham, né? já Nós é uma tinha- profissão. que era uma profissão, então nós tínhamos ali uma professora de corte e costura, que era a dona Nina, que é a mãe do Bira da Kickbox. Certo. Então, por muitos anos, ela ali deu corte de costura. Depois, nós tivemos a dona Dina. Várias pessoas passaram pelo curso de corte e costura ali. E tinha a datilografia. A escola de Sim. datilografia, que tinha a Beth, que hoje é aposentada da prefeitura, a Dulce, que foi professora. Então, assim, muitas pessoas passaram por esse caminho. Certo. E eu era um pouquinho mais nova, né? Mas eu via todo esse trabalho do meu pai, né? Mesmo sem ter, assim, uma formação. Isso te inspirou sem a ter uma cuidar de formação, gente, hein? sem ter aquela metodologia, ou mesmo, né, a parte legal, documental. Então, ele tinha algumas pessoas que ajudavam. Mas isso me inspirou.
Com certeza, importante na tua formação, então, né? Quando eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, o que eu queria fazer? Eu sabia que o serviço social estava ali enraizado a mim, até mesmo pela história que meu pai já tinha desenvolvido na cidade. Essa associação depois ela acabou se extinguindo, né? Mas ela foi assim Aí tá uma em tempo pioneira, ainda né? você trazer de De volta trazer a Maia e aí de volta, né? devolver isso que você viu. Para a sociedade, A né? sociedade ajudou tantas pessoas e hoje trazer de volta. Trazer de volta aí, e com a né? tua força, com a tua hoje tua posição que você ocupa, poder devolver isso, né, para outras pessoas E como a Mai agradecimento. né, voltar ao trabalho que ela fazia. Porque é um ciclo, né? Um É, ciclo virtuoso aí que vai sempre beneficiar as pessoas e sempre traz de volta. Eu acredito muito nisso. mas bem lembrada, essa primeira guarda-mirim, ela ajudou muitas pessoas, né? Ela trouxe, naquela época tinha muito, eles trabalhavam na rodoviária ali pegando os tickets de ônibus, tinham nos mercados, em vários lugares. Então era. Eu acredito muito na ocupação e no ambiente que você está. Isso. Igual você falou, tive o privilégio de fazer 2 faculdades. Então, só quem fez a faculdade sabe que esse ambiente é um ambiente que você respira algo diferente, Sim. que as pessoas estão falando de futuro, de plano, né? E a mesma coisa com uma criança, um jovem que está ali amparado e está falando de costura, de pegar o bilhete, igual qualquer seja a função, ela se sente útil e sente que a vida tem muito mais do que oferecer, né? Oferecer, né? É verdade. Então, eu acredito muito nisso. O ambiente que está inserido traz as oportunidades. Traz né? as oportunidades. Está falando com pessoas ali que também estão a fim de ajudar, né? Mas depende muito da gente, né? É verdade. Ter no nosso interior, querer também agarrar. Eu acho que você falou muito As bem. As oportunidades são dadas, né? E cabe a nós, né? Agarrarmos ou não. Isso. Às vezes ela pode até voltar, mas às vezes ela pode passar uma única vez e a gente não ter essa oportunidade de novo. Né? Muito bem. Hoje mudou muito. A gente vê leis sendo criadas para dar oportunidade para os mais carentes, para as pessoas negras ou pretas, como a gente ouve falar. Eu até queria que você falasse um pouquinho disso. Desculpe, talvez a ignorância, que pode ser também a dúvida de quem está assistindo. Hoje a gente vê eu não sei se é nomenclatura que eu posso usar, ou essa maneira de tratamento para ficar uma coisa mais, não sei se politicamente correta, mais justa. Como que você que participou agora de comemorações, estamos fazendo esse programa também para enaltecer essa data que é da consciência negra. Fala um pouquinho de como é isso hoje, esse tratamento e essas oportunidades que são dadas, a importância disso e também o que é correto, o que é errado usar no dia a dia, até para servir de esclarecimento para as pessoas. Rodrigo, por muito tempo, a gente, né, principalmente nós mulheres, né, nós pessoas negras, né, pretas, as pessoas não falavam a nossa cor, né? Então, a gente usava muito a pessoa falar assim, ela é uma pessoa de cor. Então, às vezes eu até brinco, né? Que cor? Cor de rosa, azul, verde, né? Você que é uma pessoa de cor. Você é preta, mas de alma branca, né? Então, como se isso fosse... como se preto fosse algo pejorativo. Sim. Então, quando você falava assim, eu sou preta. Não, mas a tua alma é branca, né? Como se o branco fosse o correto, né? E o preto, foi um acidente que aconteceu com você. Você Entendi. É preta, mas é por fora, né? Mas por dentro você é branca. Então, assim, por muito tempo a gente conviveu com isso. É uma visão antiga, errada, antiga, né? E que às vezes nem por maldade, Sim. né? Às vezes as pessoas... porque culturalmente, né? A palavra preto se refere à escuridão, né? Então, ao mal. Então, as pessoas não se identificavam como preto. Então, era mais fácil, né? Você se identificar como negro, que é a sua raça. Tá. E hoje, né, é politicamente correto falarmos preto, porque é a nossa cor. Né? Tá. Então, algumas pessoas falam assim, mas é preto ou é negro? Você pode usar as duas terminologias, mas o politicamente correto hoje, né, estamos falando preto, até mesmo para desmistificar que a nossa cor ela não é um pejorativo, ela é a nossa cor, é a nossa identidade. Tá. Então, a cor ela se sobrepõe a todas as outras nossas condições. Então, a minha cor preta, ela se sobrepõe à égide mulher, ela se sobrepõe à égide advogada, ela se sobrepõe à égide assistente social, à égide política. Então, a minha primeira identidade é a minha cor. Uhum. Então, eu sou preta. Eu sou uma mulher preta que tenho
que vou passar por todas as situações, né, que uma mulher preta vai precisar passar. Hoje ainda nós temos, por exemplo, a questão salarial, né? Se você ainda hoje, as leis vêm muito para até coibir alguns, né, Garantia, segurar, né? para segurar. Porque se você não tiver esses parâmetros, hoje uma mulher preta e uma mulher branca, às vezes na mesma função, elas ainda têm remunerações diferentes, né? Tá. As oportunidades que são dadas para as pessoas pretas. Você fala assim, mas eles não buscam. Buscam sim. Às vezes não tem a oportunidade. Então, nós pegamos, né, na minha campanha, eu falei muito disso. Nós pegamos o Congresso Nacional, e não tenho muita certeza agora, mas acho que são 567 deputados. Então, você pode pegar todos ali no dia de sessão, que estão todos, e contar quantos pretos. Tanto mulheres como homens, né? Mulher, um número muito mais reduzido ainda, né? Quando fala de mulher... Quando fala de mulher, né? E aí, quando você fala de mulher preta, então, o número cai lá embaixo. Sim. Então, as oportunidades hoje, para a pessoa preta, ela ainda é uma barreira, né? Mas nós temos que romper. Nós não podemos ficar só aqui na retaguarda, tentando, né, romper, mas sem querer lutar. Então, como eu postei ontem, a luta do Zumbi, ela não morreu com ele, né? Ele nos ensinou muitas coisas, né? Tanto que a morte do Zumbi foi em decorrência da luta dele por não aceitar aquela situação, né? Aquela situação de ser subjugado, de ter um tratamento diferenciado, de ser escravizado. Então, a morte de Zumbi foi em decorrência disso. Então, ontem, né, o Dia da Consciência Negra, não era comemorar, era um dia de reflexão. Olha, sim, qual foi a história que nós temos, né? O negro, por que foi a formação dos quilombos? A formação dos quilombos é porque o negro fugia ali daquela situação de escravo da fazenda e se refugiava no mato, né? E ali eles foram formando as casas até que, né, que os quilombos foram crescendo. E o do Zumbi foi um dos maiores, né? Que era o Quilombo dos Palmares, que chamou a atenção, né, da comunidade. Olha, então nós precisamos apagar essa pessoa que está, né, lutando contra algo que a gente, contra o sistema. Então, nós precisamos tirar esse cidadão do lugar. E hoje tem muitos zumbis aí que estão tentando furar esse sistema, quebrar o sistema que está engessado ainda. Né? Eu fiz, na minha primeira faculdade de Serviço Social em São José do Rio Preto, nós éramos cerca de 50 alunas. Nós éramos em 3 pretas, eu, a Ângela e a Marta. Então, eram 3 mulheres pretas só. Certo. Né? Com mais de 50 e tantas brancas. Mas por que não tem mulheres negras nas faculdades? Né? Porque hoje não, hoje o número já é bem maior, mas ainda é inferior ao número de brancas. Porque as oportunidades também são muito diferentes. Né? As famílias eram muito mais empobrecidas. Né? Por muito tempo a gente lutava, a gente comemorava a Lei Áurea, né? A proclamação da Lei Áurea, a libertação dos escravos, mas os escravos foram libertos, mas algemados. Né? Você é liberto, mas prisão você não pode... sem grade. Você é liberto, mas você não pode comprar terras. Você é liberto, mas você não pode estudar. Você é liberto, mas você não pode ter propriedade. Então, até que isso rompeu para que o negro pudesse chegar à escola, né? Foram anos e anos e anos de escuridão ali, de luta, né? Depois, até que o negro conseguisse ascensão a um cargo público, né? Hoje nós vemos, se você pegar os cargos, os principais cargos, né, importantes. Nós temos hoje no município de Olímpia, nossa prefeitura tem cerca de 12 secretários. Nenhum secretário é negro. Né? Porque o negro não tem competência? Claro que tem. É que as oportunidades são muito menores. Aí você pode falar, mas você está querendo... Não, é que as oportunidades são menores. Mas isso é proposital? Não, é o sistema que vem gestado. É aquilo que nós chamamos de racismo estrutural. Né? Já as pessoas falam assim, por que é o racismo estrutural? O racismo estrutural é isso. Né? Por que só tem de 560 e tantos deputados, a minoria é negro? Porque esse é o racismo estrutural. E, às vezes, a política, até mesmo para o próprio negro, ela fica um pouco excluída. O negro, às vezes, ele não está valorizando o negro que ele poderia estar colocando lá. Então, se a própria população negra se unir, né, nós sabemos que nós temos, né, negros hoje lutando. Ontem eu estava assistindo uma entrevista no programa de televisão, um rapaz da favela no Rio de Janeiro, que fez assim, um movimento, né, revolucionário, e ele está agora cotado para ser o secretário de Políticas da Juventude. Né?
de política da juventude. Então, assim, era um rapaz que saiu da favela, mas é alguém que rompeu a barreira e que vem tentando derrubar esse sistema tão engessado. Então, por que não tem tantos negros? Às vezes porque nós, ainda negros, não nos unimos para aquele que está ali representando ou para levar alguém para nos representar. Às vezes a gente prefere ficar numa situação de retaguarda, né, esperando que alguém faça por nós, né? Mas nós precisamos também. Eu acredito, né, que nós poderíamos ter senadoras, né, embora a Marina Silva ela se declara como negra, né, como de origem negra, mas nós teríamos outras pessoas, né? Nós temos algumas pessoas ali já romperam, mas nós poderíamos ter mais, porque senão nós nunca vamos chegar à situação de quebrar esse engessamento que ainda tem hoje. As oportunidades são menos? São menos, porque você pega numa universidade hoje, a população negra é muito menor. Né? Você pega num trabalho, numa empresa, a população negra ainda é menor. E também, quando o negro tem uma oportunidade, quando a pessoa preta, eu vou falar agora por mim, quando eu passei no concurso, então as pessoas, a impressão que tem, e aquilo que as pessoas esperam, é que você prove todo dia que você tem competência. Porque né? fica uma cobrança. Fica aquela cobrança, né? Quando eu como advogada, quando eu chego no fórum, dá a impressão que eu tenho que provar todo dia que eu sou uma advogada. Então, uma pessoa branca chegar no fórum e entrar, ele é um advogado. Uma pessoa negra chegar, né, uma mulher preta chegar no fórum, né? A senhora é advogada? Então, agora eu não preciso mais, que agora eu... Né, você é bem conhecida. Eu sou bem conhecida. Mas aquela, né, de você chegar todo dia, não, eu sou advogada, né? Então, você pode entrar. Então, isso está mudando? Tá, mas ainda precisamos avançar. Eu, assim, não sou uma militante exímia, como poderia ser, né, nas questões da nossa raça, né, da nossa cor. Eu poderia, né, as políticas ainda precisam ser mais. Então, até mesmo no município, de trazer as políticas públicas, né, voltadas para a nossa população, que possa inserir essa nossa população, tanto no lazer, né, na cultura, em outras, né. Então, às vezes, a gente acaba deixando aqueles que se despontam, né? Vai fazendo, mas muitos ainda acabam ficando. Né? Isso não só na cidade, mas no estado, no país, de uma forma geral. E a gente vem, assim, militando, mas, assim, de uma coisa tímida. Né? O ano passado, nós fizemos o evento da Consciência Negra, fizemos podcast, fizemos um evento lá na Avenida, né, nos DEC, fiz uma palestra, trouxe uma ex-conselheira do Conselho Estadual da Comunidade Negra. Esse ano eu deixei um pouco, né, mais ameno, porque a gente precisava fazer um formato diferente. Mas a nossa proposta agora também é de criar uma comissão, né, para que não fique a Edna responsável por fazer um evento. Né? Porque um evento da Edna pode trazer a cara da Edna, aquilo que a Edna é. Então, o que é a Edna? A Edna é uma mulher negra, evangélica. Às vezes, ela não vai trazer alguns temas que outras pessoas não evangélicas gostariam que fosse trazido e que é justo, né? E que né? Para trazer essa cara... Trazer essa cara da comunidade toda. Isso. E não com a cara da Edna. Então, dividir essa responsabilidade. Então, assim, essa é a nossa proposta para o próximo ano, né? De já trazer esse pessoal todo para uma conversa ali na Câmara. A gente vai estar convidando todos para participar. E para que toda a comunidade faça, assim, então, um desenho de que seria a nossa comemoração, de que nós trabalharíamos. Não trabalhar só no 20 de novembro. Do ano todo. O ano todo. Trazer isso o que nós temos de proposta para o ano todo de 2023? Né? Para chegarmos em 20 de novembro, a gente fazer uma culminância de todo aquele trabalho que nós fizemos, né, da política pública, de busca de oportunidades, de inserir no mercado de trabalho, na questão da saúde. Nós temos doença que é doença da população negra, carente, né? E da população preta, porque nós temos, por exemplo, como a anemia falciforme, que ela é uma doença de origem da nossa, né, da nossa raça. E, às vezes, nós não trabalhamos essas situações, muitas situações que as pessoas passam, nós, às vezes, nem conhecemos, né? E, às vezes, direito que nós temos, que nós também não buscamos, como é a questão das cotas, né? Muita gente acha que cota é algo que... mas por que o negro tem que ter, ou o indígena tem que ter uma cota? Porque nós tivemos anos de história perdida, anos de história que nós não tínhamos acesso à educação.
né? É uma garantia mínima, eu acho. Uma né? garantia mínima até para que você consiga entrar, Isso. né? Então, Isso vai se tornando normal e daqui a pouco a até gente daqui a pouco não precisa mais. mais, né? Então, você é a favor das cotas? Não é que eu sou a favor das cotas, é que nós precisamos recuperar esse tempo perdido. Eu E acho. essa oportunidade, né, de que facilite, né, facilita o jovem, né, negro, a mulher negra, a entrar para uma universidade, a entrar para as Forças Armadas, a entrar para outros caminhos, que é onde ela vai poder ter uma ascensão um pouco mais rápido. Porque senão, se a gente vir nesse curso normal aí da história, é muito longo, né? o caminho é muito longo. Nós pegamos pelo número, né, de pessoas, né, que a gente vê em todos os segmentos, que ainda é muito pequeno. Verdade. Eu acho que é uma opinião minha, que o trabalho tem que ser na base, né, educação, igual você falou, seja oportunidade, guarda-mirim, o que for, para abraçar desde cedo, independente da cor e da raça, que a gente possa dar oportunidade para todos os carentes e aí sim você ter uma igualdade. Uma igualdade, né? Uma igualdade e o conhecimento, a educação, aí sim você vai trazer todo mundo para um nível, você vai nivelar por cima, né? E a educação a gente não pode abrir mão, né? A educação, a cultura, ela nos coloca no mesmo patamar. Então, quando você pega alguém que tem uma escolaridade, que ela consegue, né, vencer essa barreira da falta de escolaridade, ela consegue buscar com mais clareza. Né? Porque ela entende algumas coisas que quando ela está lá num outro nível abaixo, fica difícil ela entender algumas coisas, né? Opinar por alguma coisa. E até mesmo entender que aquilo é um direito, né? Porque às vezes as pessoas vão buscar, mas buscar como se fosse um favor. Não, e não é um direito que a pessoa tem de buscar, de romper, de acessar, né? Então, às vezes a pessoa vai como se fosse um favor. Quando você falou oportunidade, muita gente confunde a oportunidade daquele... eu conheço fulano que vai ajeitar um trabalho. Aí é o favoritismo, né? Aí não é esse favoritismo que a gente não quer. É esse tipo de oportunidade. Não é esse tipo oportunidade de ter mesmo acesso à informação, cultura, tudo. E disputar em nível de igualdade. E também, eu não sou favorável àquele, eu vou dar um trabalho ou tal, porque ele é negro. Não, ele precisa também fazer por onde, né? Olha, eu tenho acesso, eu vou buscar na educação, eu vou buscar... Eu posso não saber o trabalho, mas eu vou buscar me especializar, a me aprofundar sobre o assunto, né? Hoje nós vemos várias pessoas militando, né, sobre a questão do negro, na questão, né, das famílias que vivem nessa situação. Então, nós vemos que muitas pessoas estão rompendo. Eu falo que eu preciso aprender um pouco mais ainda, né? Que a gente precisa estudar, principalmente eu estando na política, né? E eu acredito que muitas pessoas me têm ali como uma referência, né? Por ser uma mulher negra, por ser uma mulher que veio da periferia, que veio, né, de uma família pobre. Então, muitas pessoas me têm ali como uma referência. E eu preciso também mostrar para essas pessoas, né, o que eu estou fazendo, né? Qual é o meu trabalho. Mas eu preciso também que haja um eco, né? Que essa comunidade, que toda a sociedade também traga as informações, o que está chegando para eles, né? Eu acho que o exemplo é melhor aprendizado. Você tem uma experiência, uma história de vida, tem como falar dos irmãos, igual você está falando hoje aqui também. Isso inspira mais do que talvez você falar, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Eu lembro, até fazendo um link aí com isso, quando eu estudava na escola, né, no primário lá, eu vi um depoimento de um ex-drogado. E eu nunca esqueci essa palestra, porque ele contou toda a sua passagem, as decepções, os problemas que foram criados na vida dele e da família. E depois ele contou fez um paralelo com uma coisa boa que aconteceu, que foi mudar essa vida, virar a chave, a liberdade das drogas. E aí ele estava palestrando, mostrando um lado bom. Hoje ele tinha um emprego de palestrante e tinha largado aquela vida. E isso ficou marcado. Então, aquele exemplo que eu acho que é o que mais vale, igual você faz hoje, eu acho fantástico. Parabéns aí. Continue com essa força, continue com esse empenho, porque isso é o que inspira mais. Eu tenho procurado, assim, nesse meu trabalho, trazer um pouco daquilo que as pessoas esperam de mim, né? Principalmente as pessoas que votaram em mim, mesmo aqueles que não votaram, né? Mas que torcem pelo meu trabalho, e aquilo que eles esperam. Então, eu falo assim, eu estou sempre aberta a opiniões, né? Aquilo que as pessoas entendem que eu posso ainda trazer, porque
a gente chega lá na Câmara, você chega um pouco cru, né? E É. aí você vai buscando os teus espaços, os teus nichos. Eu tenho trabalhado bastante a questão da creche período integral, porque eu entendo que a mulher precisa dessa liberdade para poder trabalhar, de ter um local seguro para deixar os filhos, essa creche noturna que fomos buscar. Então, Isso eu achei legal. é Tudo a uma ver com o momento da com o cidade. momento que a cidade. Então, assim, e de ir buscando, né? Eu entendo bastante essa questão do jovem, que fica um pouco sem perspectiva. Nós temos a questão do estágio, mas o estágio é uma coisa muito mínima, né, para uma cidade que está crescendo. Então, nós precisamos ter outras oportunidades, principalmente para o adolescente jovem, que é aquele período que ele está mais na fase, né, Vulnerável. vulnerável, ali na iminência de tanto ir para um lado bom como de ir para um lado ruim. E às vezes o apelo do lado ruim ele é muito forte, né? Porque ele vem com um apelo do comercial mesmo, né? Daquilo de você ter, né? De ter um bom tênis, de ter um bom celular, de ter uma, né? De fazer uma presença no meio dos jovens, né? De ser uma pessoa que conquista. Então, às vezes o jovem precisa disso e às vezes o apelo para um lado ruim é um pouco mais favorável do que o apelo para o lado bom. Porque o lado bom ele precisa Sempre buscar. estudar, né? Ele quer o caminho mais curto Mais e mais curto, rápido, né? mais rápido. Então, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele precisa, né? E que esse caminho ele vai chegar às vezes no mesmo lugar, às vezes não, ele vai chegar onde ele quer ir pelo lado mais curto. Então, nós precisamos ainda buscar políticas públicas, né? Outras situações que às vezes não está chegando ainda para essa população mais carente, para esse adolescente que às vezes está lá, né, num bairro bem mais distante, não enxergando essas oportunidades, que ele pode ter esse acesso. Então, nós precisamos de alguma coisa que a gente ainda consiga chegar um pouco mais próximo desse jovem. Mas nós estamos estudando algumas formas ainda de chegar lá. Né? Isso ia ser minha próxima pergunta. Porque você passou pela assistência social, ficou muito tempo, viu, igual você falou aqui mesmo, resumindo, a transformação de muitas pessoas. Isso. Depois se formou, né, se especializou, né, na faculdade. Depois fez a faculdade de Direito. Trabalha hoje com isso, né? Além do lance de ser vereadora, que é representar alguém lá na nossa Câmara Municipal. Tudo isso mostra uma luta e uma vontade sempre de envolver mais pessoas, né? Porque estar vereadora hoje mostra que quer alguma mudança, que quer alguma coisa. Pelo menos eu acho que a gente espera do vereador isso, né? Trazer alguma coisa diferente para a cidade. Que é o plano da Edna, assim, agora próximo, para quem já fez tanto e ainda está falando, né, de oportunidade, falando da importância de tanta coisa que a gente falou aqui. O que é o plano da Edna para mais para frente ainda? O que você sonha que ainda não aconteceu? Olha, quando eu vim para a política, né, essa não foi minha primeira política, eu fui candidata a vice na campanha anterior. Aí, um pouco meio cru, né, sem ter muita definição. Aí, nessa campanha, né, quando fiz, né, passei pela eleição e deu tudo certo. E eu vim com essa primeira proposta, né, da questão de ampliação dos períodos de creche, essas coisas. Mas era um apelo muito forte que eu tinha durante a minha campanha, que era a questão da formação profissional do jovem, né? Então, eu espero poder, pelo menos nesses 2 últimos anos ainda que falta, né, do meu mandato como vereadora, de poder estar inovando, trazendo alguma coisa nessa formação. Nós teremos em Olímpia, eu acredito que para o próximo ano, a Casa da Juventude, que é uma conquista da Secretaria da Juventude, da qual eu também participei, né, com indicações da formação do conselho. Que é para isso, direcionar esses jovens? Isso. A Casa da Juventude ela é um programa de governo, né, que ela é um espaço onde ela abre para que a juventude, que o jovem possa vir, por exemplo, elaborar um currículo, ter alguma orientação, mas que isso não fique só naquele programa de governo pequeno. Que isso é uma coisa municipal ou é uma não, coisa é do já Estado. que existe? Ele já existe, ele é do Estado, né? Tá. O governador Rodrigo Garcia disponibilizou uma para a Olímpia, que já, eu acredito que já vai estar na fase de construção, né? Mas precisamos implementar, né? A hora que ela ficar pronta, de trazer esse jovem realmente para se apropriar, né? Para ser o protagonista dessa Casa da Juventude, que é um espaço, porque a Guarda Mirim em si, que era um lema que eu ainda tenho, não perdi, né? Mas que a legislação ela deixou um pouco complicada, né? Principalmente a questão da contratação, né? A empresa
como que ela vai contratar esse jovem, se vai ser direto pela empresa ou se era pela entidade, como era na época da OPA. Então, a legislação ela deu uma endurecida. Então, as empresas às vezes ficam um pouco temerosas, né, desse tipo de contratação. Essa burocracia dificultou muito. Mas nós também não podemos fechar o olho. Então, nós precisamos buscar outras formas, né, de trazer esse jovem para o mercado de trabalho. O adulto, hoje, a pessoa com um pouco mais de idade, ela não está tendo tanta essa dificuldade. Os empregos estão surgindo mais. Então, nós falamos que Olímpia é uma cidade de oportunidades. Eu tenho visto tanto para mulher como para homem. Nós temos desempregado? Temos, né? Às vezes até mesmo pela questão de escolaridade, às vezes pela a formação de mão de obra, a gente ainda tem. Mas o jovem, naquela faixa de 15 a 17, a 18 anos, ele ainda fica muito vulnerável, porque ele não tem nada ainda específico para essa faixa etária. Alguns conseguem romper aí pelo estágio, mas também é uma quantidade muito pequena. Nós precisamos, assim, eu quero, nesses últimos 2 anos, me atentar um pouco mais nessa faixa etária, que é dos 14, que até os 13, 14 anos ele ainda está na escola, período integral. Depois, a hora que ele vai saindo dessa fase, fica uma situação meio complicada, principalmente para o jovem de família de baixa renda, né? Porque se você pega uma família que tem um pouco mais de condição, nesse período o jovem vai fazer um curso de inglês, ele vai fazer uma academia, ele vai fazer algumas coisas que também são muito bons, né? Uhum. Mas se você pega uma família que ela não vai ter condições de investir nesse jovem, né, nesse adolescente, nessa fase, vai ficar essa lacuna, né? Como empresário, eu vejo essa dificuldade. A gente contrata sempre, né? E é aquele jovem sem conteúdo. Isso. Ele estudou tudo, ele fez, ele completou o colegial, mas o que mais? O que ele sabe fazer? Ele não aprendeu uma coisa específica para ele começar uma coisa que ele gosta. Não, eu me interesso pela área de alimentação e bebida, hoje que tem muito em todos os hotéis, todos os parques, tem na minha empresa. Não, eu quero seguir esse segmento. Não, eu quero ser um pintor, um serralheiro, alguma coisa assim que tem demanda para isso. Mas ele não teve um contato com nada. Se o pai não foi um serralheiro, se o pai não foi um dono de comércio, ele não tem nem uma oportunidade. Então, acho que falta isso, guiar e inserir alguma coisa para ele até se identificar. Falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, vou fazer algum curso que me dá um mínimo de currículo, ou então contato, o estágio que você falou, para poder trazer essa aptidão que ele tem para alguma coisa e deixar mais claro, e ele até se inserir mais fácil. E essa faixa etária que eu sinto que ainda fica essa lacuna, né? E que a gente acaba vendo, eu sou muito cobrada por isso, né? Os jovens me cobram, e também as famílias, olha... Você falou da Guarda Mirim, como é que está essa questão da Guarda Mirim? Eu falo, olha, a questão burocrática ela é muito difícil. Eu já tive essa conversa com o prefeito de que era uma meta minha de trabalho, de estar trabalhando com essa população jovem, né? De poder trazer ele mais próximo do mercado de trabalho. E aí ele pode decidir, né? Olha, eu quero ir para essa área ou não, mas ele precisa ter esse contato, ele precisa ter essa oportunidade de chegar, né? Então, esses próximos 2 anos, eu quero me investir um pouco mais nessa população jovem aí, né? Para que essas famílias também possam ter um pouco mais de segurança, né? Para que esse jovem, ele saindo do colegial, ele já possa estar indo, pelo menos, ter uma direção. Para que ele quer fazer. Né? Muito bem. Ô Edna, mudando um pouco agora de assunto, eu queria trazer aqui, que a gente sempre fala de Olímpia, né? Fala de coisas boas, recordações, aí você deve ter bastante, porque a casa sempre cheia, música, cultura, então esse assunto acho que estava sempre ligado. O que você tem saudade ou uma lembrança grande, fora agora desse assunto, né, que a gente falou bastante de social e tal, mas da parte realmente do carinho pela cidade, carinho por Olímpia e pelos olimpienses, que a gente pode aqui matar a saudade. Você falar até dos irmãos, da música, de eventos, que te traz assim na memória? Olha, a minha família sempre foi uma família muito musical, né? Certo. Então, na minha casa, por exemplo, se qualquer coisa que eu fizesse, qualquer evento, um aniversário, de repente virava um evento, né? Às vezes, essa pergunta até com essa curiosidade. Como que é a casa então, dos irmãos, e tudo músico, e como que era? Então, às vezes a gente vai fazer alguma coisinha, de repente vira todo mundo resolve vir, mas não convidou, às vezes nem precisava convite. Então, uma saudade assim que eu
tenho, né, algo que eu gosto muito de relembrar, é logo que o Boca foi para São Paulo, quando ele gravou o primeiro disco, quando as primeiras vindas dele para a Olímpia, então ele sempre foi na minha casa, que a gente perdeu os pais muito cedo, né? E, então, eu acabei ficando como referência, como a irmã mais velha para eles. Então, sempre os eventos aconteciam na minha casa. Certo. E nessas vindas do Boca, então, assim, tinha dia da gente precisar quase que fechar a rua, né? Porque todo mundo queria vir, todo mundo queria ver. Porque ele já estava Ele já conhecido, estava famoso. conhecido, então era aquela pessoa de Olímpia que saiu e que foi para São Paulo. Então, assim, é aquela professora que queria ver o Boca, é aquela pessoa com quem o Boca trabalhou, ou então mesmo os outros meus irmãos. Então, assim, esse encontro que a gente sempre teve ali na minha casa, na calçada, isso sempre foi muito bom, né? Com o tempo, com as perdas que a gente teve, a gente acabou abafando um pouco essas comemorações, mas assim, eram situações que a gente tinha com muito prazer de fazer, Que legal. de trazer a família toda, né? E era aquela coisa que não precisava de convite, bastava falar que tinha alguém, né? E a gente já ia pro evento, já ia ali para casa. Que bacana. Fazer, Virava né? uma festa, Já um virava evento. uma festa, né? E é o que, né, que traz muita Inclusive, o Boca saudade. Nervosa, já falei com ele, tô cobrando, mas é que ele mora fora. Hoje, Mora. outro dia eu mandei uma mensagem para ele, ele falou, eu tô aqui, acho que no Amazonas, Manaus, alguma coisa assim. Manaus, ele fez um show. Ele tava lá? Tava fazendo. Então, aí ele falou, eu falei, nossa, então É. tá bem longe da gente ter uma oportunidade. Ele falou, mas ó, uma hora vai dar certo, eu indo pro Olímpia, eu aviso, então fica a cobrança aí em Boca. O pessoal muita gente pede, lembra dele, né? Isso, Então, eu quero trazer e fazer um programa bem legal aqui, que é uma pessoa muito querida também, né? Mas são várias lembranças, né, que a gente tem, né? Uma lembrança muito boa também das formaturas da Guarda Mirim, né? Onde todas as famílias participavam e quando você entregava um certificado, inserir um jovem no mercado de A trabalho. formatura, ela se dava o quê? Por ano ou por atingir uma idade? Como Por que é? ano, né? Ela tinha toda uma formação, né? Bem rigorosa mesmo. Muita gente criticava, mas uma formação quase que militar. Mas naquele momento era Tinha que ser, necessário, né? tinha que ser, né? Tinha que ser Então duro. era aquele jovem, aquele adolescente que vinha sem nenhuma bem cru mesmo, né? Chegava ali, então ele tinha toda a formação com aquele pessoal que vinha da área militar, né? Tanto era bombeiro como policial militar ali que ajudava, tinha psicóloga, eu era assistente social, tinha a Rose que era orientadora, então todos nós que trabalhávamos ali, quando a gente fazia a formação, era o momento que a gente estava entregando aquele adolescente para a comunidade, né? Isso. Então era toda aquela formação que a gente fazia na questão do respeito, de entrar no ônibus, ceder um lugar para uma pessoa mais velha, de pedir licença, de falar bom dia, porque você não tinha como pegar o adolescente da forma que ele chegava ali na instituição e mandar ele para o mercado de trabalho. Então, ele tinha todo esse contexto, né, toda essa formação. Então, a formatura com todas as famílias era o mínimo, né? Então, parecia que era uma formatura de faculdade, mas era o mínimo que aquela família conseguia Tinha que comemorar. atingir, então, de comemorar. Então, era época muito legal também que a gente. Que bacana. Que a gente Acho que é uma participou. conquista, né, para as famílias. Para a família de quem estava. Que teve essa oportunidade, que tem que comemorar essa oportunidade que o filho teve, né? Passar por ali. Mas é muito, então, muito bacana muito mesmo. bacana mesmo. Momento de extrema felicidade para quem estava vivendo isso, né? Verdade. E para vocês que coordenavam e cuidavam, também uma vitória. Salvei mais tantas pessoas aí que estão agora Participei da vida dele, né? Pelo menos Isso, pude ajudar nessa formação aí. Tem que voltar isso aí. Vamos lá. Vamos torcer para isso. Para isso, né? Bacana. Isso é legal saber, né? Saber desse contexto todo teu aí com a cidade, com essas experiências que você viveu. E assim, eu queria agora, como a gente faz no final de todo bate-papo, né? Que dura em torno de 1 hora aí, que você talvez usasse esse espaço e as câmeras para deixar uma mensagem, seja de agradecimento ou então de ensino para alguém que está começando agora, né? Mas não está na guarda e pode agora pensar diferente daqui para frente. Queria que você deixasse a tua mensagem. Fique à vontade. Rodrigo, primeiramente eu quero agradecer, né? Foi muito legal.
essa oportunidade de vir aqui nesse espaço, de cumprimentar por esse espaço tão bonito, né? Obrigado. E de deixar a gente à vontade para falar. É, o que eu tenho para dizer? Eu sou eternamente grata à cidade que me acolheu. Eu cheguei aqui com 9 anos de idade, não tinha a menor ideia do que seria a Edna, né, no Que futuro, viria pela né, frente. o que viria pela frente, mas tive a oportunidade de várias pessoas, né, que me estenderam a mão, Sim. né? Eu sempre lembro do professor Gilberto Rodrigues, foi a primeira pessoa que me estendeu a mão em Olímpia, da dona Zuleika Zangerolami, do seu Wilson, seu Zé Risati, tantas pessoas que foram me estendendo a mão, né? E tanto para mim como para minha família, e nós somos muito gratos, né? E o que eu posso dizer é que eu tenho, assim, no meu coração, no meu íntimo mesmo, o desejo de retribuir para a minha cidade tudo aquilo que me foi oferecido, né? Eu tive Perfeito. muitas oportunidades e eu gostaria muito de oferecer, de retribuir isso que eu tive, né? As oportunidades que eu tive de trabalho, as oportunidades que eu tive de trabalho, né? De formação educacional, que as pessoas também pudessem ter, né? Então, essa preocupação que eu tenho com o jovem é aquela preocupação que eu tenho com meus filhos, né? Sim. É aquela preocupação que eu tenho com uma mãe que, às vezes, vai passar a noite sem saber onde o filho está, por conta até mesmo de uma oportunidade de trabalhar, de estudo. Olha, se ele estivesse trabalhando, ele teria uma outra vivência, né? Não esse caminho que ele entrou. Então, a oportunidade, assim, a mensagem que eu trago hoje é que hoje eu sei que eu tenho uma responsabilidade, né? Eu tenho um cargo eletivo, as pessoas confiaram em mim um mandato, né? É. De que eu possa trazer algumas coisas para a minha cidade, eu posso melhorar. Então, não é simplesmente passar 4 anos na Câmara Municipal e chegar no final de 4 anos, fazer um balanço e não olhar para trás e não ter nada nas mãos, né? Para dizer, olha, pelo menos eu tentei, eu busquei, eu abri portas, posso não ter concluído, mas eu deixei um caminho trilhado para que outras pessoas pudessem vir e concluir aquilo que eu comecei. Mas a gente sabe que, né, o vereador ele não tem a caneta na mão, ele não é o executor, né? Mas ele é o elo, ele é a ponte entre a comunidade e o poder executivo. Então, nós temos, assim, condições de levar aquelas demandas que as pessoas nos pedem, né? Que as pessoas anseiam. E eu sei que, às vezes, a gente é falho, né? A gente tem dificuldades, às vezes, de elaborar algumas coisas, né? Mas é o desejo do meu coração mesmo, assim, sabe? Quando eu estava na campanha, eu sempre pedia a Deus para que eu pudesse me eleger, mas se fosse para eu trazer alguma coisa para a cidade, se fosse para eu fazer alguma coisa, porque se fosse só para eu entrar e sair, eu É. preferia que isso não acontecesse, né? E, E um outro desejo, assim, que eu sempre tive é de entrar com as mãos limpas e sair com as mãos limpas, né? De não manchar o nome da minha família, né? Uma família, como você mesmo disse, uma família pobre que se construiu, que se desenvolveu dentro dessa cidade, que ficou conhecida, né? E graças a Deus sempre conhecida pelo lado bom, bom, né? E eu quero entrar e sair continuando de cabeça erguida, que a minha família tenha orgulho de mim, que a sociedade tenha orgulho de mim, né? Daquilo que eu fiz pela nossa cidade. Eu espero poder fazer muito mais, né? Mas o que eu gostaria mesmo de deixar como legado é a Edna, a primeira mulher negra a ser eleita no município de Olímpia como vereadora. Ela deixou uma porta aberta para que outras mulheres pretas, que outras mulheres negras, para que outras jovens, né, se espelham, né, se identifiquem e também venham buscar, venham colaborar conosco para que essa estrada seja aí sedimentada e que outras pessoas possam vir, né, e colher os frutos, né? perfeito. Essa é Muito o, bom. o meu desejo, né? Aquilo que... Eu acho que só pelo que você representa e já conquistou, já é um grande feito, porque inspira. Inspira e eu fico muito orgulhoso como olimpiense, tá? Obrigada. Queria te agradecer de coração Obrigado, por você imagina. ter participado, ter enriquecido mais nosso canal e que possa inspirar pessoas, inspirar jovens, crianças que têm jeito, precisa de esforço, igual você disse, precisa de determinação, insistência. E isso eu acho que é inspirador, também agrega muito para a gente que está assistindo. Tá? Então, meus parabéns, obrigado pelo Obrigada. programa aí, vai enriquecer, vai agregar bastante e com certeza é um orgulho para todos nós. Viu? Continue levando essa mensagem, continue
empenhada, né, que você se torne incansável nesse sentido e possa cada vez mais beneficiar os olimpienses, igual você disse, trazer de volta como forma de agradecimento pelas oportunidades que você teve, fazer que os jovens também tenham, tá bom? Obrigada, e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Muito Obrigada. bom. Pessoal, queria também mais uma vez agradecer quem está acompanhando, né, nosso episódio, nosso canal. Pedir para o pessoal se inscrever no canal. A Edna aí que tem bastante seguidor, né? Sim, vou divulgar lá. Depois você divulga. Está crescendo cada vez mais, graças a Deus. Então, pedir para o pessoal interagir com o conteúdo, curte, indica para a família, se inscreva para a gente atingir cada vez mais pessoas e deixar esse registro aqui para os olimpienses. E também tem muita gente de fora que acompanha, eu vejo pelas mensagens. Isso também me engrandece bastante, eu fico muito orgulhoso. Tá joia, pessoal? Então, um abraço nosso aqui, meu, da Edna, que seja um sucesso aí, que vocês curtam e tenham o prazer de assistir todo esse depoimento. Obrigada. Valeu, então, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Obrigada.